A paz do Senhor Jesus. Amém. Parece que teve gente que se enrolou com o horário hoje, né? Eu me lembrei porque na hora que aconteceu a mudança, eu estava assistindo uma programação na TV e falou do horário. Aí eu aproveitei e mudei imediatamente. Para mim é motivo de alegria estar com vocês de novo. E alegria de revê-los. Mas eu não me conformo de ver vocês aqui. Já vou começando dizendo isto. O ano que vem, nessa mesma data, eu estou orando a Deus para que vocês não estejam mais aqui. Para que vocês estejam no lugar mais amplo. Quando Eliseu assumiu o ministério, então disseram para ele, a casa onde nós nos reunimos está apertada demais. Então foram todo mundo arrumar madeira para fazer uma nova casa, mais ampla e mais larga. Não se conforme com o que vocês já conquistaram. Nunca, nunca. Eu sei o que eu estou dizendo, porque eu sei de onde é que eu vim, sei do buraco de onde eu saí, e eu sei o que é que Deus tem feito na minha vida, e Ele não é diferente com vocês. Deus não tem filho predileto, para Ele todos é filho. A diferença entre um e outro é a ousadia de fazer aquilo que tem que ser feito, custe o que custar. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Mateus. Eu estava falando com Cida ali pelo WhatsApp agora, ela mandou um abraço para todos vocês. Cida, Bárbara e Juninho. Ontem nós tivemos um culto abençoado em Madrid. Eu estou aqui, mas eu faço culto todo sábado lá. Em videoconferência. É assim. Jesus vai dando o jeito, a gente vai usando as ferramentas. Se coloque de pé por um instante, só para a leitura da palavra. Mateus 5, a partir do versículo 14, vamos ler. Estou feliz de novo por ver o pastor Dirceu e por saber também que a obra está prosperando fora. Vai haver a igreja lá em Cuiabá. Cuiabá é uma bela cidade, uma cidade abençoada. Tem muito crente por lá e tem muita gente que precisa ser crente. Então, Grata Nova está indo para lá para ser um instrumento nas mãos de Deus ali. Diz assim, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e ela dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Deus eterno, aqui está a tua palavra, nós acabamos de lê-la. Ó Deus, então, em nome de Jesus, faz o extraordinário acontecer na vida dos teus filhos e filhas aqui. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma expectativa, cada um tem um desejo, cada um tem uma promessa. Então que o Senhor possa fazer e realizar aquilo que só o Senhor sabe e pode fazer. Então nós estamos aqui clamando e pedindo, meu Deus, que a tua palavra hoje seja uma semente frutífera no coração dos teus filhos como terra fértil. Em nome do Senhor Jesus, e que toda ingerência do mal caia por terra e seja neutralizado no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós tivemos a nossa convenção a semana atrasada na nossa igreja em Manaus. Foram ordenados, ungidos, mais de 20 novos obreiros e foram separados mais de 40 para o serviço do Senhor. E aí eu tive o privilégio de também estar nesse grupo. Amados, a Bíblia diz que nós fomos salvos por Jesus Cristo para ser luz na terra. Luz. Para ser luz na terra nada mais é do que refletirmos a glória de Deus na terra. É mais ou menos para você entender como a lua. A lua não tem luz própria. Mas é muito mais fácil você olhar para o céu numa noite de lua cheia do que no sol de meio-dia. Ninguém consegue olhar para Deus por causa do brilho da sua glória.
Então, na terra, ele quer usar os seus filhos para que os seus filhos reflitam a sua glória ao mundo. Jesus começa dizendo nesta palavra, que já foi lida, e ela é muito sugestiva: vós sois a luz do mundo. E ele diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada no monte, e nem se pode acender, e nem se acende uma candeia e se coloca debaixo da mesa. A luz era para refletir o seu brilho. A luz é para refletir na presença de todos. Como igreja do Senhor Jesus, e como igreja Grata Nova, cada um de nós temos o dever e a responsabilidade de permitir que a glória de Deus reflita a sua volta através de você. Ele nos salvou com esta prerrogativa de refletirmos a glória dele no mundo. A Bíblia diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso 18, diz assim: mas todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de Deus. Refletir a glória de Deus. Que glória é esta? Primeiro, santidade de Deus. A santidade de Deus tem que ser refletida em nós. Para a santidade de Deus ser refletida em nós, nós precisamos ser santo como Ele é santo. Segundo, refletir a glória de Deus em majestade, pelos feitos dele na terra, a ponto das pessoas se admirarem daquilo que Deus faz e tem feito na sua vida, como pessoa, como indivíduo, como crente individualmente e como comunidade do reino de Deus na terra. A igreja do Senhor Jesus, ela foi formada com este propósito, para cuidar dos negócios de Deus na terra. Além de salvar vidas para o seu reino, é responsabilidade da igreja refletir a glória de Deus entre os homens. Como se a glória de Deus não for refletida através de nós aos homens que não conhecem ao Senhor, como irão conhecê-lo? Como irão saber que Deus é na nossa vida? Como irão perceber que Deus é na nossa história? Glória a Jesus para sempre. Nós precisamos ter esta preocupação e esta responsabilidade. Será que tipo de brilho eu estou brilhando? O mundo tem o modo de dizer assim, que a estrela de alguém está brilhando. E a sua? Jesus não quer que nós sejamos na terra como um meteoro, que quando entra na atmosfera, há uma explosão, há aquele brilho e segundos depois se apaga. Ele quer que nós passemos a nossa trajetória na terra brilhando, cada dia mais. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: mas todos nós com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito de Deus. Transformados. A cada dia nós somos, para você entender, lapidados. Um diamante, para ele se tornar uma joia rara, um diamante bruto, ele tem um valor. Depois de lapidado, ele vale no mínimo 10 vezes mais do que valia. Só que dá um trabalho terrível para lapidar um diamante. E há alguns diamantes que têm alguns defeitos meio crônicos, que mais trabalho dá ainda. Então, mas ele se torna uma joia rara. Para Deus, nós somos como um diamante. Só que o diamante pedra bruta, você coloca ele no lapidador e ele se submete à lapidação, ele não reclama. Nós temos a capacidade de decidir o que queremos e o que não queremos. Nós temos a capacidade de decidir se queremos deixar ser lapidados pelo Senhor para que possamos refletir a sua glória ou não. Não adianta eu querer refletir a glória de Deus do meu jeito, não serve. Não adianta nós como igreja, como comunidade, querermos refletir a glória de Deus da nossa forma, não serve. Tem que ser conforme diz a palavra. Quando nós tomamos esta consciência, você começa a aparecer como espelho. Quando você olha para o espelho,
Você quer ver ali a sua imagem. Nós somos como um espelho que reflete a imagem de Deus na terra. O caráter de Deus na terra. A personalidade de Jesus na terra. A autoridade dele na terra. O poder dele na terra. Ele nos salvou para isto. Como é que ele vai aparecer na terra? Estava Eliseu passando um determinado lugar e aquela mulher diz: aquele ali é um homem de Deus. O que as pessoas dizem de você? Tem que ter esta preocupação. O que os seus companheiros, companheiras, o que os seus amigos, o que os seus colegas de escola, o que a sua empresa, o que os seus funcionários, o que o seu patrão fala de você? Como é que você está sendo visto? Está refletindo a glória de Deus na sua vida? Está permitindo as pessoas ver a glória de Deus na sua vida? A Bíblia diz pelo próprio Senhor Jesus que nós somos a luz do mundo. Que tipo de luz? Eu não sei, não perguntei quantos anos tem a Grata Nova. Não importa quantos anos tem até aqui. Vocês certamente conquistaram muitas coisas, como igreja e como pessoa. Mas está na hora de todos fazer um upgrade na sua vida, de fazer uma análise e dizer: Jesus, nós estamos aqui com vontade de crescer, de conquistar vidas. Só tem um jeito, irmãos, de conquistar vidas para o Senhor Jesus: refletindo a glória de Deus. Só tem um jeito: refletindo a glória de Deus. E há duas maneiras de refletir a glória de Deus: quando você dá bom testemunho e quando você comunica as boas novas do Evangelho. E aí, não há igreja nenhuma na terra cresce sem um trabalho sistemático de comunicação do Evangelho de Cristo. Trabalho sistemático. Pastor, nós temos feito. Pois faça mais. Caminhe uma milha mais. Faz um esforço ainda mais. Se reúnam, se programem entre vocês e façam um trabalho de arrastão na divulgação do Evangelho. E diga para as pessoas: nós estamos esperando você na nossa igreja. Nós estamos esperando. Ah, mas tem muita gente que vai dizer que não quer. E daí? Você tem que estar preocupado com quem quer. Eu tomei um táxi, precisei ir no banco onde eu tenho conta para renovar meu cadastro, que estava tudo vencido. E a minha conta é lá no Campo Limpo. Não mudei ainda de endereço, continua lá. Eu não quis tirar de lá porque eu já tenho conta lá há muito tempo. E a gente tem lá alguns privilégios, então eu deixei por lá mesmo. E aí, eu tomei o metrô até Butantã. E eu vim caminhando, eu não me lembro, para Francisco Morato. E não passava nenhum táxi, eu não tenho muita paciência de ficar esperando, eu vim caminhando. Cheguei na Francisco Morato, não passava, todo táxi que passava tinha gente. E alguns outros passavam do outro lado da rua. Eu dava com a mão, mas tinha muito carro, não tinha como ele parar. E eu fui subindo. Fui subindo a pé, subi aquela subida todinha. Ali do começo, ali da Francisco Morato, depois que passa do viaduto. Vindo para cá. Aí foi subindo. Já tinha vencido a subida. Parei um pouco. Preparo físico não é lá muito bom. Já estava quase com a língua de fora. Não tenho o corpite do Donizete. O corpite já ficou para trás há muito tempo. Estou pelejando para perder um bocado de quilo. E eu parei. Parei ali na sombra de um poste. Todo táxi que passava, eu dava com a mão. E aí, diminuiu o fluxo de carro. E vinha vindo um táxi do outro lado. Diga, não vou parar esse aí também, não. Todos eles que param. E aí, Deus tocou no meu coração. Dá com a mão para esse. Eu subitamente dei com a mão. Ele parou um pouco mais lá na frente. Ô, lugar ruim de pegar táxi. Meu Deus do céu, eu estou há mais de 10 minutos tentando tomar um táxi aqui, não consigo. Aí entrei no táxi, conversa vai, conversa vem. Ele disse assim, e aí eu puxei conversa, falando alguma coisa, aí ele estava falando a respeito de violência,
Eu digo, o problema é que o povo precisa de Jesus e não tem Jesus na vida. Quando eu disse isso, ele olhou assim para mim e disse, você é crente? Eu digo, meu amigo, até o tutano, viu? Só para você saber. E ele ficou calado. E eu perguntei, você? Eu também sou. E eu comecei a falar com ele, de repente Deus me toma para ele em profecia e diz assim, ei, acorda, rapaz. Acorda. Eu não te chamei para ficar parado, não. Eu não te chamei para ficar nesta inércia. Erga a tua cabeça, porque a minha promessa na tua vida, ela não perdeu o valor. É necessário a gente entender que as promessas de Deus têm tempo. Tem promessas a curtíssimo prazo, a médio prazo, a longo prazo. Mas para conquistar todas as promessas, a nossa parte nós precisamos fazer. Tudo aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você nunca. E aí é necessário sair do comodismo. Irmãos, sair do comodismo. Há um ditado popular dentro da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus cresceu no grito. E foi mesmo. Você sabe como é que eles faziam? Saía para a rua, chegava nas praças e pregava o evangelho. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, há 12 anos atrás, eu fazia isso. Eu, Donizete, Miliano, fizemos ainda alguns cultos no meio da rua, lá. Ali é o quê? Parque Novo Mundo, né? E deu resultado. Um bocado de bandido ali. Eu me lembro de um deles, eu não sei se vocês se lembram de um que estava fugindo da polícia e de repente ele entra dentro da igreja e fica lá escondendo a mãe dele toda troncha da perna. Jesus curou aquela mulher. E aí eu saí do culto, fui tomar café na casa. Ô café ruim! Frio e fraco e doce. Mas valeu a pena. Um ano depois eu fui pregar numa igreja Assembleia ali depois do Parque Vila Maria. Eu não lembro o nome. Bom, o certo é que eu fui pregar numa igreja lá, estava tendo um congresso. E o cantor da noite, isso já tinha um ano depois, um ano e meio, acho que depois. Estava lá aquele moço todo arrumado, todo jeitoso, que o bicho parecia uma caveira de feio na época. Usuário de droga também, traficava droga. E aí, quando ele pega o microfone para cantar, ele diz assim, antes de eu cantar, eu tenho que falar deste homem que vai pregar aqui hoje. Ele diz assim, ele foi o único que teve coragem de olhar na minha cara. Eu cheguei lá na igreja dizendo que eu estava encapetado. Ele chamou eu lá na frente, botou a mão na minha cabeça e mandou eu sentar. Eu disse que eu não ia aceitar Jesus. Ele disse, mas escuta a palavra. No final aceitou Jesus. E aí, passado alguns dias, eu estava na minha casa. Eu estou falando de refletir a glória de Deus. Não perde a linha de raciocínio, viu? Eu estou falando de ser luz. Luz, ela tem que incomodar. Luz, ela tem que mudar o ambiente. O ambiente de treva tem que se tornar luz, pela luz que chega. Aleluia. E aí, 2 dias depois, Deus mandou eu ir lá na casa dele. E eu voltei lá, perguntei para a mãe dele, cadê fulano? Eu morava num sobradinho no meio da favela. Ele está em cima, todo machucado. Quase mataram ele essa noite. Que ele foi invadir a área de outros traficantes. Aí pegaram ele. Chega lá, ele estava todo marcado. Só de cueca em cima da cama. Com a arma do lado. E um segurança dele, um comparsa dele. Também armado, sentado numa cadeira do lado. E eu cheguei lá e disse, como é que você está, rapaz? Eu estou aqui, pastor, me pegaram de jeito. Eu digo, da próxima vez você vai morrer. Que é isso, pastor? É verdade. Você entregou a sua vida na mão do Senhor Jesus. Não foi para continuar nessa bandalheira que tu está. O senhor não pode falar desse jeito. Eu posso, porque eu tenho a autoridade de Deus para falar com você. Nem não tem conversa. Ele pegou a arma, eu não vi. Eu não vi. Foi ele que contou. 1 ano e meio depois. Ele disse, por causa da ousadia deste homem, hoje eu sou quem sou. Eu peguei no cabo da 380 que estava debaixo do meu travesseiro, para dar um tiro no meio do peito dele. Quando eu pego no cabo da arma que tento tirar debaixo do travesseiro, uma mão branca sai de trás dele e mete a mão em cima do meu peito e me prensou em cima da cama, que eu não conseguia nem respirar. E eu comecei a pedir misericórdia de Deus. É por isso que eu estou aqui hoje. Não sou melhor do que nenhum de vocês,
Mas nós precisamos mudar a cara desta igreja, saindo do nosso comodismo. Deus quer transtornar e Ele está aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer revolucionar a vida de vocês. Vocês já foram provados, já passaram pela provação no deserto, já passaram pelo fogo. Agora é hora de crescer, irmão. É hora de que para sai. É hora de começar a frutificar, porque plantar vocês já plantaram e vai ter que continuar plantando muito mais. Mas aquilo que já plantaram é hora de colher. Mas ninguém colhe sem trabalhar. Diz a Bíblia no livro de Eclesiastes aí, e eu me lembro da roça. Diz a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, semente. Depois de muitos dias acharás. Reparte com 7, com 8. Porque você não sabe o mal que haverá sobre a terra. Ele diz, estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, para lá fica, ali fica. Quem observa o vento, nunca semeará. Quem olha para as nuvens, nunca cegará. Eclesiastes 11. Assim como tu não sabe, preste bem atenção, como tu não sabe o caminho do vento, nem se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aí vem o grande segredo: pela manhã semeia a tua semente. Versículo 6 do capítulo 11 de Eclesiastes. Pela tarde não retires a mão, porque tu não sabe qual delas vai prosperar, se esta ou aquela, ou se igualmente as duas. Deus está fazendo uma convocatória aqui para vocês, para que vocês cresçam, floresçam e frutifiquem. Sair da inércia, do comodismo. Vocês são luz. Luz tem que brilhar muito. Luz tem que incomodar a quem está à sua volta. Façam isso e vocês verão o que Deus vai fazer na vida de vocês. A nossa igreja de Manaus começou com 15 pessoas da família, só da família. 11 anos depois, são 16 igrejas só na cidade. E a sede, ela tem 25 metros de largura por 80 de comprimento. E tem gente para enchê-la. Sabe, irmãos? E esses dias eu preguei lá, antes de vir para cá, domingo passado, eu ministrei lá e digo, ei, o que nós conquistamos aqui está muito pouco. Há muita coisa a se fazer ainda. A vitória de hoje, a vitória que nós conquistamos até o dia de hoje, não garante a conquista de amanhã. A única coisa que a vitória de hoje serve é como estímulo para você continuar lutando para conquistar de novo. Ousadia para ser luz. Ousadia para refletir a glória de Deus. Agora, tudo isso demanda ousadia. Tudo isso demanda ousadia. Porque quando a gente encontra, por exemplo, o grupo de louvor de vocês está lindo, demais, lindo mesmo. Eu não sei uma nota musical, mas meu ouvido é afinado. Na nossa família, o único, acho que não toca nada sou eu. Não, eu não toco nada. Eu só sei pegar o violão e descer na cabeça dos outros. Mas não toco nada. Mas o ouvido afinado eu tenho. Se sair uma nota fora do lugar, eu sei. Porque ainda na nossa adolescência, a única coisa que a gente sabia fazer nos finais de semana era cantar. Cantar, eu cantava e esses meninos aí tocavam. Entende, irmãos? Mas tem que sair da mesmice. Não pode encontrar num ponto de conforto e ficar nele. Tem que mudar a história da vida de vocês, da igreja. Ô pastor, nossa igreja está boa. O louvor está uma maravilha, está mesmo. Vocês estão de parabéns. Mas não é só isso que Deus quer para vocês, não. Eu não consigo, irmãos, olha só. Desde a primeira vez que eu tive, foi aqui o culto ou foi em cima? Foi aqui, né? Hã? Foi lá em cima? Eu não lembro. Só sei que como era um dia de frio e estava fechada essa porta da frente. Só sei que eu entrei pelo lado. Agora eu não me lembro se eu subi ou desci. Não lembro. Aliás, se eu subi ou entrei por aqui. Mas o certo é
que eu nunca consegui ver essa igreja desse tamanho. Tem igreja que você vai, que você vê ela do tamanho que ela é. Essa aqui eu nunca consegui ver desse tamanho. Será que é só eu que estou errado? Será que é eu que estou errado? Será que é eu que estou vendo demais? Será que é porque Walter é megalomaníaco? Não, irmãos. Não, não sou não. Eu sou um sonhador, sim. E fui muito criticado por isso. Mas eu estou conquistando os meus sonhos que Deus colocou no meu coração. Todos eles. Aliás, se você não sabe, eu já cheguei além do que eu imaginava. Eu já cheguei além do que eu imaginava. Eu nunca imaginei estar no patamar ministerial que eu estou. Nunca. 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 E depois que eu perdi tudo, eu nunca imaginei reconquistar tudo de novo. Deus está me entregando tudo de novo que eu perdi. Tudo. Por quê? Porque eu saí, eu morrendo de depressão, eu disse, Deus, eu quero mudança na minha vida. Eu agarrei essa oportunidade e nunca mais me acomodei. Não se acomode por nada, queridos, por nada. Você que é jovem, está estudando, não se acomode por nada. Não deixe ninguém parar o seu estudo. Você que é obreiro da casa de Deus, não se acomode por nada. Faça sempre um esforço extra, porque você é luz. Jesus quer que você brilhe. Ele tem interesse que você brilhe. Ele tem interesse que você mostre para o mundo a glória dele, o poder dele, a autoridade dele, a misericórdia dele e a graça dele. E ele conta com a igreja evangélica Grata Nova. A base da igreja está pronta. São vocês. Nós temos que sair da mesmice. Com esse grupo de louvor, dá para cantar na rua, dá para fazer na praça. Aqui não tem praça não, né? Hã? Pois é, irmão. Vamos para lá. Pede autorização lá e vão para lá no dia de sábado da tarde. Em vez de vocês ficarem aqui dentro do templo, vão para lá cantar. Cantar e falar que Jesus é bom. Daqui a pouco chega um, daqui a pouco chega mais outro, daqui a pouco chega mais outro. Vai ter gente que vai criticar vocês. Não liga para isso não, sabe? Aí vamos dizer assim, alguém vai dizer assim, esse povo é aquele povo que são dissidentes daquele outro lugar. Diz, nós desistimos de lá para estar com Jesus. Porque nós queremos ir morar no céu. Não se esconda por nada. Eu apanhei muito nessa cidade, levei muita burdoada, muita pedrada, mas eu continuei marchando. Eu digo, Jesus, para me parar tem que me matar. Bandido desceu porrete em mim, mas não conseguiu me parar. Estou aqui. Eu não tenho muita coisa para dar para vocês, mas eu tenho a minha ousadia e a minha fé. Ninguém pode parar você. Jesus vos chamou e vos salvou para você ser luz. E uma luz não pode ficar escondido. E ele é categórico. Então resplandeça a vossa luz diante dos homens. Qual é a nossa luz? O nosso bom testemunho, o nosso caráter, a autoridade de Deus que está sobre nós, que nós a exercemos. Brilhar. Porque quando nós permitimos isso acontecer, então o mais que Deus tem que fazer através de nós, Ele fará. Ele mostrará. Ele determinará que aconteça. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Saia da mesmice. Diga para o seu irmão, e vamos sair da mesmice. A Grata Nova nunca foi desse tamanho. E nem vai ficar desse tamanho. Diga, a Grata Nova tem que ser, desse pedaço aqui, a maior igreja. Diga para essa pessoa, incomoda ela aí, tem que ser a maior igreja. Pastor Disseu, tem que ser a maior igreja. Tem que ser a maior igreja. Se você acredita mesmo nisso, estufa o peito da glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus. Diga alguma coisa para adorar a Deus. Seja o nome do Senhor Jesus. Nunca se conforme com aquilo. A nossa igreja em Manaus estava assim, meio na mermice. Aí eu falei com o nosso apóstolo Paulo Ribeiro. O senhor sabe que eu sou consultor de empresa também. E eu entendo que quem deve preparar o povo para uma grande obra
não é simplesmente os bancos acadêmicos, mas a igreja também tem esse papel social. Eu digo, eu quero que o senhor me permita, ore a Deus. Se Deus permitir, eu queria que o senhor me deixasse fazer uma palestra só para empresário e não crente. Os crentes podem vir, mas eu vou convidar só não crente. E quantos empresários você quer convidar, Walter? 150. Quero começar com 150. De uma tacada só. Mas e se não vir? Problema de quem não vem. Quem não vem vai perder. Mas eu vou convidar. Faz uns convites aí bem bonito. Ele mandou a filha dele, que é designer, fez os convites lindo, maravilhoso. E eu mandei entregar só em empresa de empresário não crente. Digo, os crentes já é convidado por natureza e são membros da igreja. Foi 170 e tantos empresários. Deles, não crentes, foi mais ou menos a metade. Da metade, mais de 38 aceitaram ao Senhor Jesus. Fui ministrar numa cidade do Mato Grosso e falei para o presidente, para um amigo, para um irmão que é amigo, era amigo do presidente da Câmara municipal da cidade, que era uma cidadezinha pequena, não é uma cidadezinha pequena, no Mato Grosso do Sul. E convidei só os empresários da cidade que não eram crentes. Eu digo, quantos lugares tem nessa tribuna, nesse auditório? Tem 100 lugares. Eu digo, eu quero ver esse negócio abarrotado. Vamos botar anúncio na rádio. E eu fui na rádio, prestei uma semana. Eu terminei de fazer a minha palestra, chamei Bárbara para cantar, ela cantou aquele hino da Rosa Nascimento. É uma questão de fé. Quando eu olhei para a cara daqueles empresários, tá um bocado de gente chorando. Quando eu convidei para aceitar Jesus, mais da metade veio à frente para entregar a vida ao Senhor Jesus. Isso não é habitual nas igrejas. Mas a gente tem que sair da mesmice para mostrar que o nosso Deus não é Deus de metodismos. Nosso Deus é Deus do extraordinário. Deus de mudança. Glória a Jesus. Fui ministrar num jantar de empresários em Cascavel. E eu propus para o irmão, digo, eu quero... Tem aqui o auditório tem auditório aqui da Associação Comercial? Tem. Tem como arrumar ele aí para mim? Tem. Diga que eu quero fazer uma palestra para empresários lá na segunda-feira. Isso era, acho que, numa quarta-feira. E eu ia ficar até no começo da semana. Ele conseguiu lá o auditório, mandamos os convites, o auditório lotou, eu preguei a palavra, mais de 70 pessoas entregaram a vida ao Senhor Jesus. Eu quero saber em que é que eu sou diferente de você. Em nada. Comedor de feijão e farofa e farinha, farofa de ovo, igualzinho você. A diferença é que eu não aceito a mesmice. Sob hipótese nenhuma. Mas está tudo ao contrário. E daí? Você acha mesmo que o diabo vai ficar de braço cruzado? E deixando você crescer sem tentar te atazanar a paciência? Ele vai fazer de tudo para você não sair do lugar. Ele vai fazer de tudo para você não dar um passo além. Ele vai fazer de tudo para te convencer que ser crente não vale a pena. Mas vale a pena. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Acerte com a bênção do pastor Dirceu. Mas vão para a rua. Faz convite. Sabe? Em uma das nossas congregações tem um jovem lá em Manaus. Ele disse assim: apóstolo Val, tudo que você fizer, pode dizer para mim que eu faço. E ele foi ajudar o tio dele numa congregação. Ele é filho do pastor auxiliar direto da sede, braço direito do apóstolo Paulo Ribeiro, profeta Y. E o filho dele trabalha comigo. Em um negócio que a gente tem lá, ele trabalha comigo. E ele foi ajudar o tio dele na congregação de bairro. E ele chegou lá, uma meia dúzia de jovens na igreja, aquele negócio meio capenga, sabe? Aquele negócio assim. Aí ele falou assim: vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um arrastão no bairro. O culto de jovem, vamos fazer um arrastão no bairro, vamos evangelizar, tá todinha. Prepararam lá, compraram lá uma meia dúzia de frango lá, e fizeram lá um negócio lá para comerem lá na igreja, e foram para a igreja, comeram por lá mesmo, todos os jovens, e foram evangelizar. Quando chegou na hora do culto, estava aquele monte de jovens. 18 jovens aceitou ao Senhor Jesus. Mas tem que sair da mesmice.
Com esse monte de jovem bonito que tem aqui, tem gente que vai vir aqui nem que seja para ver você. Aí chega aqui, Jesus pega ele. É verdade, irmão. Porque você pensa que tem gente que vem na igreja para aceitar Jesus e vem só para curiar. Bora ver as meninas que tem lá, bora ver os caboclinhos que tem lá. É verdade. Aí chega aqui, Jesus pega ele pelo gogó e acerta a vida dele. É verdade. Agora a gente não pode ficar escondido, não. A gente não pode ficar escondido, não. A gente tem que botar a cara a tapa. Ir para frente. Sabe? Cheguei lá em Madrid, aí não sei o que. Eu já fui lá no canal de TV. Fui lá no canal de TV, como é que eu faço para mim começar o meu ministério já fazendo um programa de televisão? E assim, assado. Já fui participar da entrevista e já fui pro ar para mais de 40 países. Por que isso aconteceu comigo? Porque eu fui atrás. Ah, mas você tem amizade privilegiada. Que amizade privilegiada, irmão? Tem amizade privilegiada? Coisa nenhuma. As amizades que eu tenho é porque eu fui atrás e conquistei no braço. Porque eu saí da mesmice. Tem que sair da mesmice. Esses dias eu pedi para meu filho fazer um negócio. Eu cobrei, daí meu filho, já fez? Não, pai, eu esqueci. Eu digo, líder que presta, não esquece a tarefa que lhe é mandado fazer. E eu estou te preparando para ser um líder, no mínimo 10 vezes melhor do que eu. Mas não aceito desculpa. Tem que ser ousado. Pastor, mas nem todo mundo tem só um pano de seu, não precisa. Só precisa ser ousado. Para ser ousado, você não precisa ser igual a mim, não. Você precisa ser você. Deus quer usar você do jeito que você é. Eu sou da pá virada. Cida é dócil, toda quietinha. Aí eu fui para Campo Grande. Eu fico no hotel lá há mais de 5 anos. Daí ela chegou de manhã. Daí saí para resolver umas coisas. Ela não quis ir comigo. Quando eu cheguei no hotel, abro a porta do quarto. Tá lá aquele bando de mulher dentro do quarto. Eu digo, comprou contra mim esse negócio aqui, é? Aí eu digo, não, porque todas elas já aceitaram a Jesus e é para você orar por elas. Diga, a mulher deu um baile em mim. Eu fico naquele hotel há 5 anos. Ela numa manhã conquistou as mulheres tudinho para Jesus. Saí da mesmice, irmãos. Pois é, aquele povo estava debaixo do meu nariz, eu não vi. Deus precisou levar ela lá para ela ver. Alguém tem que chegar e cutucar a gente. Ei, você pode. Deus conta com você. Para Deus você é importante. Aleluia. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa interessante? Você, como igreja, foi eleito por Deus. Como geração eleita. 1 Pedro 2,9. Vocês são geração eleita. Vocês não caíram de paraquedas nas mãos de Jesus. Ele escolheu você. Quando todo mundo diz para você assim, você não presta para nada, você deu tudo errado na vida, fulano, beltrano, tataratano se deu bem, mas você não deu para nada. Jesus olha do céu e diz assim, você dá para muita coisa. Aleluia. Jesus não te rejeita. Ele diz assim em Isaías 41, ele diz assim, eu te escolhi e não te rejeitei, tirei você dentre os seus mais excelentes e te diz, tu és meu servo, não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não abra mão disso por nada. Geração eleita. Diga para a pessoa que está do seu lado, você foi eleito por Deus para ser filho dele. E não abra mão disso. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a vontade de Deus. Aleluia. Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para ser luz. Com Jesus você já deixou de ser treva há muito tempo. Como filho de Deus. Deus é o quê? Deus é o quê? Além de pai, ele é o quê? Senhor. Além de Senhor, ele é o quê? Rei. Diz a Bíblia no livro de Apocalipse que ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Quem é filho de rei é o quê, irmão? Hein? Diz para mim, para me escutar, vai. Quem é filho de rei é o quê mesmo?
Eu não ouvi. É o que mesmo? O que você está esperando para agir como príncipe? O que você está esperando para agir como princesa? Se você acredita que é príncipe de Deus e princesa de Deus, aplauda Ele, faz um barulho santo para adorar Ele. Um tempo na minha vida eu era um príncipe macambúzio. Eu continuo mesmo comedorzinho de feijão. Eu aprendi a comer em lugar chique, estar no meio de gente top do ponto de vista humano, mas eu também convivo com gente lá da favela, mendigo. Semana passada eu estava em Manaus tomando café. Chegou uma mulher mendiga e disse assim: ô irmão, paga um café para mim. Eu digo: você está me chamando de irmão por quê? Você me conhece? Ela diz: não, mas eu estou vendo, você tem cara de crente. Vale a pena ser crente. Eu digo: senta aí, toma sopa. Pedi um prato de sopa para ela. Ela tomou a sopa. Eu digo: agora deixa eu dizer um negócio para você. E o povo fica tudo olhando para mim, que eu mando sentar ali. Pode sentar aí. Aí o povo fica olhando para mim: esse peão é doido, esse pastor é maluco, não bate bem da bola não. Mas eu conquisto vida para Jesus. Senta aí. Digo: um prato de sopa não resolve sua vida não, tá? O que resolve sua vida é Jesus Cristo. Enquanto eu estou conversando com ela, chegou outro mendigo, fedorento pra caramba. Oi, irmão, me dá um dinheiro para mim tomar um café. Eu digo: dinheiro eu não dou não. Você quer tomar café? Tá com fome? Tô. Então senta aí. Aí peguei os dois de jeito. Ainda orei para ele por dentro do restaurante, na maior cara de pau. O povo fica olhando para mim, eu tô... Pastor Walter, apóstolo Walter, você fica escandalizando o povo. Eu tô aqui para escandalizar o diabo. E fazer a vontade de Deus. Você não pode escandalizar a obra de Deus. Mas você está na terra como sacerdócio real, como filho do rei. E não se esqueçam que filho de rei é príncipe e princesa. Agir como príncipes e princesas de Deus. Para quê? Para anunciar a vontade do rei àqueles que são à sua volta. Como igreja do Senhor, você é agência de Deus na terra. Agência. Como igreja do Senhor, você é agência de Deus, é embaixada do reino de Deus na terra. Por isso que Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Por isso que o livro de Isaías capítulo 61 também diz esta mesma verdade. Aleluia. Isaías 61 diz assim: vocês, versículo 6, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Jesus quer que nós sejamos isto. Jesus quer que você seja isto. E que o nome dele seja glorificado. Agora, para um trabalho dar resultado, tem que trabalhar como equipe. Num time de futebol, o time só tem sucesso se todos trabalharem coesos, interdependentes. O que é interdependente? É fazer a sua função direito dependendo do outro. Interdependência é isso. É ninguém querendo brilhar mais do que ninguém, porque ninguém precisa. Quem brilha é a equipe inteira. Combinar entre vocês de que nós vamos lá na Praça Silvio Romero, ver com que jeito que tem que fazer lá, se tem que pedir autorização, leva uma caixa de som lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso dá tão certo, irmãos. Tem uma mulher, se você olhar no meu Facebook, tem lá um bocado de fotos novas, que está lá, Igreja Jesus Majestade. Essa mulher, eu conheci essa mulher há 12 anos atrás em Manaus. Ela e o marido dela pegavam uma caixinha de som dessa, ia para uma praça do lado da igreja católica em Manaus, pregar o evangelho. Você sabe quem ia escutar ele? Só mendigo e drogado. O povo, os vendedores das lojas, só criticava. E de repente, final da tarde, eles faziam isso final da tarde, aí quando as lojas fechavam, alguns daqueles crentes que trabalhavam nas lojas iam lá e ouviam aquela mulher. Deus tomava aquela mulher num poder tão grande, e ela começava a profetizar para aquele povo ali. E Deus foi trazendo gente. Toda segunda-feira ela faz esse culto. Isso há 12 anos ela faz esse culto. Dá mais de 200 pessoas para escutar ela na praça. Toda segunda-feira. É 4 horas de culto. Ela quer ir embora e o povo não deixa. Hoje ela tem uma igreja que cabe mais de 400 pessoas sentadas. E é aberta
abarrotado de gente todo culto. Eu fui pregar lá esses dias, eu preguei lá por 3 vezes. Uma vez no aniversário, uma antes do aniversário e uma depois. A igreja tinha gente do lado de fora, tem dia de culto, tem que botar telão do lado de fora, que não cabe. Por quê? Porque é uma mulher atrevida. Ela não está nem aí para o que o povo fala. A gente, sabe, muito metódico, preocupado, não, muito socialite, preocupado demais com que fulano, beltrano, tataratano. Manda esse povo catar coquinho, irmão. E você vai, faz a obra de Deus, e aqueles que ouvir a palavra de Deus, que tiver que aceitar Jesus, vai aceitar. Quem não quiser aceitar, vai ouvir uma vez, vai ouvir 2. Ei, arranja um jeito e vai lá todo sábado evangelizar. Enfim, dá um jeito. Porque eu quero ver essa igreja fora daqui, num salão, no mínimo 3 vezes maior do que este lugar. Potencial para isso, vocês têm de sobra. De sobra. Quem era da seita aqui? Quem era da seita? Graças a Deus que a maioria já não era. Olha só. Algumas pessoas que saíram daquela seita e que se tornaram crentes medíocres, porque aquela seita ensinou o povo a ser medíocre. Mas é verdade, irmãos. Eu sei o que estou falando, que eu saí de lá. Só que eu meti o pé na jaca e saí saindo. Eu liguei para lá e disse, me demito, pode tirar o meu nome da escala, que eu não quero mais isso, eu não vou mais aí. Me chamaram de ignorante na época, me chamaram de arrogante. Estou pouco me lixando, eu estou aqui. Jesus me salvou e mudou a minha vida. Então, graças a Deus que aqui, a maioria já foram novos convertidos daqui. Mas aqueles que saíram de lá, não permita que a síndrome de mediocridade acompanhe a sua vida. Não permita. Deus não chamou vocês para ser medíocre. Deus chamou vocês para ser extraordinários. Deixa a vossa luz brilhar. Deixa a luz de Cristo brilhar em você e faz questão de brilhar nos outros. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Sacerdócio real. Mas sempre tem mais, né? Eu disse no princípio que Deus chamou-nos, nos salvou para nós sermos como um espelho, para refletir a sua glória. Que comportamento temos que ter? Porque também não adianta eu ter ousadia, porque tem muita gente que tem ousadia, entre aspas, mas é uma ousadia que não é fundamentada nos princípios certos. Ousadia fundamentada em princípio errado também não vale nada. Tem que ser nos princípios certos. Sabe? Princípio certo. Antes da gente ir embora para Madrid, a gente frequentava a igreja no fundo do shopping onde a gente morava. A gente morava do lado de um shopping e a igreja era no fundo. Juninho foi chamado para fazer parte da liderança dos jovens. E ele um dia resolveu, com a turma de jovens, fazer lá um arrastão, um evangelismo. E a igreja lotou de gente. Uma igreja para 500 e tantas pessoas. A igreja lotou de gente. E o Juninho era o pregador da noite. Quando ele terminou de pregar, mais de 20 jovens, todos os jovens que vieram, aceitaram Jesus. Entre eles drogado, traficante, bandido, assaltante. Eles entraram mesmo na favela, lá no lugar mais perigoso, e foram evangelizar. O culto de jovens, escute bem, como é que isso vale a pena? O culto de jovens, quando era ministrado pelos outros que já estavam acostumados, ministrando toda vez a mesma coisinha, a mesma palavrinha, o mesmo jeitinho, a mesma oraçãozinha, sabe? Aí o povo foi desestimulando. Os pais não iam no culto com os filhos. O culto é de jovem. Jovem para mim é de mamana caducando. Enquanto está vivendo na terra é jovem. Então, e aí o povo daquele mesmo culto, sabe? Aí chamaram ele para pregar, ele pregou, aquele monte de gente. Na semana seguinte o pastor chamou ele para pregar de novo. A igreja ficou lotada. Então, para não provocar ciúmes,
o pastor fez uma escala. Quando o Juninho ia pregar, a igreja lotava. Ah, não, porque Juninho é mais ungido do que os outros. Não, não é porque é mais atrevido. Unção todo mundo tem. Todo crente fiel a Deus tem unção. Você só precisa usar. A autoridade sem usar não resolve nada. O diabo não tem medo de autoridade sem ser usada. A divisa da autoridade do crente é você usar a autoridade que tem. É isto. Para o nome dele ser glorificado. Fazer um trabalho de evangelismo. A igreja não cresce sem evangelismo sistemático. O evangelismo tem que ser mais ou menos igual uma linha de produção de uma fábrica. Não se produz produto quando quer. Se produz de forma sistemática. A mesma coisa, vocês têm que montar uma estratégia de evangelismo sistemática. Naquele dia, fazer o trabalho. Se esforçarem para estarem sempre fazendo o trabalho. Agora, o que eu tenho que fazer? Como é que tem que ser minha vida? Para que eu reflita a glória de Deus. Para que eu seja espelho. Para que eu mostre isso. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 3, verso 2, diz: Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Isso não é para a minha glória, para a glória de Jesus. Mas hoje, por bondade de Deus, em todos os estados brasileiros dessa federação que eu fui, as portas continuam, não é aberta, é escancarada. Lá em Cuiabá, há várias igrejas que eu preguei, mas tem uma igreja que é uma referência para mim. Você chega lá e chama na convenção batista e perguntar, Igreja Batista Getsemane, Pastor Davi, a grande igreja. Pergunta para ele quem é Pastor Walter para ele. Aí você vai em Campo Grande. Eu te dou a lista de igrejas que você pode perguntar. E uma delas, Igreja Batista, Parque Universitário, Pastor Ernesto. Pergunta para ele quem é Pastor Walter. Aí você vai em Minas. Pergunta na Igreja Batista El Shaddai quem é o Pastor Walter. Eu estou dando apenas uma delas. Aí você vai no interior do Mato Grosso, lá na Caixa Prego divisa, lá com Rondônia. Pergunta quem é Pastor Walter. Eu andei 10 dias lá e eu conquistei mais de 350 vidas para Jesus. Ah, não, pastor, porque você é famoso. Que famoso, irmão? Famoso é Jesus. Eu sou apenas uma luzinha pequena, que ele me usa para onde eu vou. Agora, ferramenta sem ser usada enferruja. Tem que usar a ferramenta que você tem. Eu uso. Aonde eu vou, eu uso. E todo tempo ela está sendo afiada, esmerilhada. Aí você vai para no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Em Curitiba, a mesma coisa. Na França, a mesma coisa. Na Itália, a mesma coisa. Na Inglaterra, a mesma coisa. As pessoas, agora mesmo está indo, semana que vem, quinta-feira, está indo comigo uma pastora da Igreja Batista lá de Campo Grande. Ela está indo comigo. Quem está fazendo a agenda dela na Europa sou eu. E eu digo para os pastores assim, pode recebê-la, porque eu assino embaixo. Eles recebem sem nenhuma restrição. Em que eu sou diferente de vocês? Em nada. A não ser, de repente, no atrevimento. Mas um dia alguém me instigou a ser atrevido. Eu estou instigando você a ser atrevido. Porque quando você faz isso na obra de Deus, diz a Bíblia em Isaías 64:4, nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. O que eu tenho que fazer? Você tem que ser como a carta aberta. Todo mundo conhece a minha vida. As pessoas podem dizer assim, Pastor Walter é chato, é rabugento. Pode dizer, mas ninguém pode dizer que eu dou mau testemunho. Ninguém. Eu trabalho com projetos. E um dia lá em Manaus, Deus mandou eu ir numa empresa. Eu fui numa empresa de uma pessoa que é membro da nossa igreja. Um empresário muito bem sucedido. E eu fiz um projeto para ele. No meio do projeto houve algumas dificuldades.
E ele disse assim para mim: acho que esse negócio não vai sair não, pastor, vamos cancelar esse trem. Digo: rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus só tem uma palavra. Nesse meio tempo, era para o projeto ter saído, ter sido liberado. Mas aí, houve um problema de auditoria interna e o superintendente caiu. Quando entrou o novo superintendente, foi fazer uma auditoria em todos os projetos, inclusive no nosso. Quando é feita uma auditoria, tudo que está tramitando para. E nessa auditoria demorou 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aquele empresário começou a falar bobagem. E eu estava em Madrid. Pastor Walter foi embora e meu projeto nada. E eu de vez em quando ligando para ele. Confia no Senhor, Deus só tem uma palavra. Quando eu cheguei de viagem, eu peguei o processo todinho da empresa e mostrei para o meu apóstolo, está aqui. Se algum linguarudo vier falar com o senhor já sabe. O projeto funciona desta e desta maneira. Aí o apóstolo pergunta para mim: profeta Walter, o dinheiro vai, o recurso do homem vai ser liberado? Vai. Eu disse assim: quem garante isso? Eu digo: primeiro Deus, porque Deus deu a palavra. Segundo, eu garanto, porque eu estou cuidando do projeto pessoalmente. Um projeto que era para demorar 120 dias, demorou 1 ano, por causa dos problemas que houve de auditoria. E aí o novo superintendente começou a enrolar tanto, que os deputados da Assembleia Legislativa, claro que é da Assembleia Legislativa, né? Chamou o superintendente e deu uma prensa nele em público. Aí ele botou os projetos todos para andar, inclusive o nosso. Aí eu estou de novo em Madrid. De repente o pessoal me liga: Walter, o projeto do homem foi aprovado. Digo: estou voltando para o Brasil. Voltei, fui lá e disse para ele assim: ei, meu amigo, olhe bem para mim. Lembra que eu disse para você que Deus ia aprovar o seu projeto? Eu lembro, pastor. Pois é, aprovou ou não aprovou? Eu digo: Deus só tem uma palavra. Você é obrigado a dizer o que disse. E aí, entra naquilo que Pedro disse: ainda que falam mal de vós, mas no dia da visitação do Senhor, glorificarão a Deus por causa das vossas boas obras. Então ele falou besteira, mas depois teve que dizer o que disse, e ainda mais, me chamou de novo na empresa, me pediu perdão e desculpa, e eu peguei um outro projeto tão grande quanto o primeiro. Aí não foi nem eu que fui atrás, foi ele. Eu digo, olhei bem para a cara dele, digo: você confia agora? Confio, carta lida. O caba não entendeu o conteúdo da carta no começo, mas agora ele é obrigado a dizer: pastor Walter tem palavra. Está entendendo, irmão? Carta lida. Como é que você reflete a glória de Deus? Sendo como uma carta lida. Todos conhecem quem é você. E as pessoas são obrigadas a dizer que você tem palavra. As pessoas são obrigadas a dizer que você tem caráter. As pessoas são obrigadas a dizer que você é um cidadão do céu. Carta lida. Ele diz assim: vocês são carta escrita, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivos, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne, que é o coração. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A carta é a nossa vida, que manifesta quem Cristo é, o que Ele representa, o que Ele é para você. Vamos adiante. A mulher, quando ela vai olhar no espelho para refletir a própria imagem dela, se o espelho estiver sujo, ela vai, molha um pano ou um papel com álcool e passa para ficar bem limpinho, não é? É assim ou não é? Hã? Por quê? Porque você não quer que a sua imagem esteja distorcida quando você olhar no espelho. Você quer ver e olhar os detalhes. Deus quer que você reflita para o mundo os detalhes de quem Ele é,
como Ele é, o que Ele faz. A Bíblia diz no Salmo 46 que Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E a Bíblia diz que Ele está em nosso meio. E a Bíblia diz que Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quer que nós sejamos esse espelho, uma carta lida, aberta, para mostrar quem Ele é. Fazendo isso, nós refletimos a glória de Deus. Como? Glória de Deus em quê? Primeiro, eu disse no começo, para dar uma pincelada, santidade de Deus. A Bíblia diz na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, verso 16, diz assim, a palavra do Senhor: como está escrito, sede santo, porque eu sou santo. O que é ser santo? De asinha? Não, ser separado do mundo para o Senhor Jesus. Separado. Está o mundo caindo aos pedaços e você ali, firme no Senhor. Lá em Madrid tem um professor que é professor de Cida, professor de Bárbara e professor de Juninho. Os três têm o mesmo professor de uma determinada matéria. E aí o professor perguntou assim, só vocês que estão aqui na Espanha? Ele falou, não, estamos a família inteira. E o teu marido, onde está? Está no Brasil resolvendo algumas coisas. Aí ele disse assim, me incomoda você, Maria. Me incomoda. Cida, mas por que eu te incomodo? Me incomoda e ao mesmo tempo me admiro. Como é que você consegue manter os seus filhos tão debaixo das suas asas? A gente vê que eles são grudados em você, unidos com você. É assim com o seu marido também? Falou a mesma coisa. Sabe, professor, porque nós temos só um propósito. Aí ele perguntou assim, vocês são religiosos? Aí Cida falou, nós somos crentes no Senhor Jesus. Lá eles não conhecem por crente, conhecem por protestante. Nós somos protestantes. Nós somos cristianos protestantes. Ah, então é por isso. Então é por isso. Você tem um negócio diferente. É um negócio que me incomoda, mas não é para o mal, é para o bem. É impressionante isso. Está entendendo, irmãos? Aí a professora, olhando para o Juninho, disse assim para umas colegas de escola, vocês têm que namorar com um rapaz como o Júnior. O Júnior é de boa família, tem boa índole. Aí o Juninho disse, professora, dá um tempo. Eu escolho a minha namorada. Não é assim não. Está entendendo, irmãos? Você, aonde você for, você tem que mostrar ser como um espelho que reflete a glória de Deus, mas reflete sem nenhuma distorção. A igreja Grata Nova, do jeito que está bonito esse negócio aqui, eu já soube que foi tu que fez, está de parabéns também. Está bonito esse negócio aqui, sabe? Não, você tem que ter orgulho de ser da igreja. De que igreja é? Grata Nova, de peito e boca cheia. Apóstolo Walter Fiel, de que igreja é? Aliança com Deus, de Manaus, boca cheia. Aonde você for, essa igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo Nazareno. Santidade, separado. Jesus disse assim, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Você está aqui apenas como peregrino e forasteiro. A sua pátria não é aqui. A sua pátria é o céu. Mas enquanto nós estamos peregrinando, nós temos que peregrinar buscando fazer a obra de Deus. Porque há uma obra do Senhor aqui no Tatuapé que igreja nenhuma vai fazer, é você que tem que fazer. Por isso que Deus plantou você aqui. Ô pastor, estou pensando de mudar o salão lá para a periferia. Não faz isso não. Tem que ficar aqui. Para Deus começar a trazer intelectuais para cá. Para Deus começar a trazer empresário para cá. Para Deus trazer gente que precisa de Deus para cá. Entendeu, irmão? Faça isso e o nome do Senhor vai ser glorificado. Santidade ao Senhor. Sede santo como eu sou santo. Você tem que ser santo como Deus é santo. Em segundo lugar, ter misericórdia das pessoas. O resultado do amor, a ação do amor, é oriundo da misericórdia. Misericórdia é a capacidade de entender a situação do outro e cooperar para que ela saia daquela situação. Misericórdia.
Jesus teve misericórdia de mim. Jesus teve misericórdia de você, por isso você está aqui. Alguém falou do evangelho para você. Então você faz a mesma coisa. Misericórdia. Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifício. Ele disse que sacrifício pesado que ele tinha que fazer, ele já fez lá na cruz. Ele já pagou a nossa conta. Agora, o que diz o apóstolo João, que nós temos, assim como Jesus deu a sua vida pelos nossos pecados, nós temos que dar a vida pelos irmãos, para aqueles que hão de ser salvos. Em terceiro lugar, refletir a glória de Deus em poder e autoridade. Lucas 10:19. Eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e dominar toda a força do inimigo. O que é poder? Capacidade de impetrar uma ordem e esta ordem acontecer. O pastor da nossa igreja foi pregar numa determinada igreja, pastor Ibson Zurra. Chegando lá, uma igreja grande, na hora do culto, ele começa a pregar e vê todo mundo, um monte de gente de cabeça baixa. Aí quando ele olha, está todo mundo no celular, no celular. Ele disse assim, irmãos, no meio da mensagem, eu vou orar aqui para Deus queimar celular de gente que está orando, olhando celular na hora da mensagem. Ele acabou de fazer a oração, queimou 17 celulares numa raquetada só. Você está brincando, mas é verdade. Aí o povo falou assim, pastor, você não pode abrir a boca. Quando ele vai pregar lá, todo mundo enfia o celular no bolso. Poder. Para quê? Para impetrar uma ordem em nome de Jesus e aquela ordem acontecer. Fui fazer uma cruzada lá na favela do Paraisópolis, ali no Morumbi. E aí eu já tinha contratado carro de som, já tinha contratado palco. Tinha gastado dinheiro que eu não tinha. Oferta que os irmãos me deram. Fiquei liso, mas fiz lá, mandei fazer um palco de primeira qualidade. Trouxe a cantora de longe, lotou a rua. Só que antes disso formou um temporal de tarde. Imagina o temporal. E eu com a língua do lado de fora, carregando as coisas para terminar de arrumar. E aí passou um linguarudo perto de mim e disse assim, ô pastorzão, vai melar a cruzada. Vai melar a cruzada. Dá uma olhada na chuva. Já estava começando a chover e o céu enegreceu. Eu estava com as duas mãos carregadas, eu fiquei tão irado com aquele irmão linguarudo, que eu botei um negócio no chão e disse assim, Deus, se eu tenho credibilidade contigo, eu não estou fazendo cruzada para me aparecer, é para conquistar a vida para ti. Eu dou uma ordem em nome de Jesus, que esse céu se abra agora, que essas nuvens dissipem, só volte a chover depois de meia-noite, quando eu terminar a cruzada. Quando eu acabei de gritar, e todo mundo ficou assustado olhando para mim, quando eu acabei de gritar, aquela negridão do céu, a nuvem se abriu, e o raio do céu brilhou. Eita Deus, imediatamente entre nós. Eu digo, olha aí, seu linguarudo, Deus é o mesmo. Poder, capacidade de impetrar uma ordem em nome de Jesus, para o nome dele ser glorificado, e é porque Ele manda fazer, Ele te honra a tua palavra. Araxerecanto Ramacarasúria, aleluia. Fizemos a cruzada, o nome do Senhor foi glorificado. Quando começou a chover à meia-noite, Deus é o mesmo. E o que é autoridade? Capacidade de domínio. Satanás não pode parar você. O dia que o bandido me pegou no Parque Vila Maria, que diz assim, hoje é o seu último dia de vida, eu digo, não é não, santo, você está enganado. É a última oportunidade sua de salvação, mas minha vida não está na sua mão não. E ele desceu bambu, nunca apanhei tanto na vida, mas estou vivo. E ele está debaixo de 7 palmos, que os comparsas dele mataram ele depois. Eu estou aqui. Ninguém, capacidade de domínio, ninguém pode te barrar. Jesus foi para a cruz, mataram ele na cruz. Quando ele está para dar o último suspiro, ele olha para o céu crucificado e diz, Pai, está tudo consumado e na tua mão eu entrego o meu espírito. Ninguém tirou a vida de Cristo, ele mesmo a deu para tornar a tomá-la. Ao terceiro dia ele voltou à terra. A igreja Grata Nova tem que ser essa explosão da presença de Deus aqui neste bairro.